Live a partir de agora. Ele saiu lá pelo canal do Mestre Dinho. Nós estamos trazendo aí para vocês todas as informações lá pela inteligência. O Dr. Oscar Mutiapano vem dizendo aí pra gente. Então, não esqueça de fazer as contribuições pelo Pix, ativar o sininho e mandar um beijo. Eu quero para todo mundo, pastor Edinaldo, pastora Satiael, o MacGyver, o L. Jones, o pastor Edinaldo, como é que chama? O Dr. Oscar Mutiapano geral, né? E é isso aí. Então vamos lá para mais uma live com o Dr. Oscar Mutiapano. Espero que vocês gostem. Bom dia, juiz Oscar Mutiapano! Vamos lá, fica à vontade. Pode falar o que o senhor quiser falar no início. Bom dia, mestre Dinho. No momento, 10 horas e 45 minutos deste dia 11, terça-feira, 11 de novembro de 2025. Vamos ao relatório. Quem está falando é o senhor Oscar Mutiapano. Estamos árbitro internacional, arbitragem internacional, justiça paga. Já temos todas as demandas. Luiz Inácio Lula da Silva, em pleno domingo, ele foi intimado pelas autoridades americanas através de intimação a que ele vai responder aos crimes posicionados, né? A Europa toda está tomada pela jihad do Ali Khamenei. E ele se posicionou e ele quer tomar toda a Europa, alegando que a Europa, outrora, um passado não muito distante, tudo é de propriedade dos muçulmanos. Então, agora é que está o problema, porque está ocupada a Europa. A Europa está totalmente ocupada por jihadistas, aos quais eles não vão sair da Europa e vão se estabelecer. Já se estabeleceram. Então, todos os governos serão depostos. Senão vai haver uma guerra interna. A China se posicionou já que não quer saber de mesquitas, não quer saber de muçulmanos, e tirou todas as mesquitas da China, alegando que é veneno do povo, a religião veneno para eles. E também houve essa declaração nos Estados Unidos da América, que também se posicionaram. Então, os ataques do Ali Khamenei lá nos Estados Unidos foram comprovados. Ele tentou alvejar com mísseis os Estados Unidos da América, então nós estamos já em conflito. Eles alegam que agora o conflito partiu para a América do Sul, América Central e o Caribe. Então nós já estamos em guerra atômica nuclear, todo o continente sul-americano, centro-americano e do Caribe. E aqui as autoridades e também a televisão não está dando ao conhecimento da população. Então, isto está ocasionando um problema muito sério, muito sério. Não tem como sobreviver a esta situação. Nós estamos aqui ainda aproveitados, não descansamos nada, porque estamos na captura de Luiz Inácio Lula da Silva, que ele entregou
o, o porto onde está o terminal de abastecimento de petróleo da Petrobras. Então, essa propriedade passa a ser da China, porque a China alegou que queria o dinheiro que emprestou para o governo do Lula. O Lula disse que não tinha como pagar, então ele solicitou o que estava penhorado. A penhora era o porto de Isanu, é um nome meio estranho. Estou muito cansado, não me lembro o nome no momento. É no estado de... Lá, também não me lembro. E foi tomado esse porto. Então, o Lula está no Distrito Federal sendo arguido pelas Forças Armadas, pelo Exército, Marinha Aeronáutica e pelo ministro Mussi, ao qual ele tem que tomar uma atitude imediata. Ele sabe muito bem que esse sujeito aí não é o Lula, é uma farsa, é um plágio, e ele está levando o Brasil para uma guerra que o povo não está a favor dele. Então, nós temos que... A Argentina já se posicionou, já está no Paraguai, dando força às autoridades paraguaias, se estão estabelecendo os americanos, já criaram uma unidade militar, as tropas americanas já se encontram no Paraguai, também as tropas argentinas, e ele já vem a se posicionar aqui no Nordeste. Também os aliados dos Estados Unidos se encontram já com o porta-aviões cercando a Venezuela. Já no momento está havendo os combates. Todos os bunkers estão sendo alvejados neste momento. A população não se encontra nas ruas desde o domingo. Todo mundo se retirou porque agora eles estão soltando mísseis e fazendo alvos contra os narcoterroristas, que são os militares. Os militares são os que faziam o delivery da droga. E também aqui no Nordeste, em Belém, já houve confronto, já houve mais de 30 óbitos, estão combatendo nos rios da Amazônia as tropas especiais dos Estados Unidos. Está um caos. E aqui não colocam absolutamente nada. Aí eles alegam que vão ter que evacuar Belém. Belém se encontra alagado já, e a qualquer momento a prisão deste farsante Luiz Inácio Lula da Silva. Temos que tirar 17 presidentes narcotraficantes da América Central, do Caribe e da América do Sul. São 17. Não é muita gente. É só fazer as operações determinadas e proceder. É uma situação bastante... eu não posso informar mais, porque está tudo baixo o rigor da lei de supraconstitucional, ou seja, a lei de guerra, né? Então, estamos posicionados.
Então, eu peço à população brasileira que, por favor, se cuidem, porque vai haver confronto militar à procura desses elementos que são contados com os dedos das mãos e dos pés. Esse é o relatório, mestridinho. Juiz Ascar, por gentileza, repete aí a data de hoje e o horário. Hoje, dia 11 de novembro de 2025, horário 10 horas e 55 minutos. Juiz, eu preparei aqui no chat GPT inteligência artificial sobre o tema geral que eles colocaram. Então, o juiz vai corrigir se esse tema está certo. É claro que o tema geral da live. Quer dizer, a gente das perguntas. É sobre o tema COP30 no Brasil. Desafios, responsabilidades e justiça climática. Isso aqui foi o chat GPT que colocou o tema. Então aqui tem a introdução, não tem necessidade. Tem aqui 15 perguntas exatamente sobre COP30, sobre o assunto também que o juiz falou. Então, vamos logo lá para... São 15 perguntas. Então tem muitas perguntas para o juiz Oscar Aníbal Chapano de utilidade pública nacional e internacional. Primeira pergunta. Eu sempre peço o chat GPT IA, inteligência artificial, que cada pergunta coloca um tema. Então, primeira pergunta. Tema, sede e contexto nacional. Juiz Oscar Aníbal Chapano. Para começar, o que significa para o Brasil sediar a COP30 em Belém, na Amazônia, e quais responsabilidades isso traz para a nossa nação? Bom, vamos lá então. Dia 11 de novembro de 2025. Foi feito um grande crime de estelionato utilizando o Banco Mundial, dois CNPJs fraudulentos para administrar esse capital. O chat o crime processado, só um minuto. O crime processado destes estelionatários colocaram baixo sigilo de 5 anos os gastos do dinheiro público. Você não pode declarar sigilo, você não pode declarar que não pode ser veiculado o que é feito com o dinheiro do povo. Então, o gasto feito com este evento da COP30, que é totalmente brasileiro, a querer arrecadar dinheiro, alegando que esse dinheiro é para compra de créditos em hidrocarbono, é, na realidade, um estelionato mundial. Então, a Alemanha já foi embora, falou que não vai aportar com nenhum centavo, nenhum país vai proceder
a dar um centavo para este crime, porque já está mais do que divulgado mundialmente que esta falsa autoridade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva é um plágio, é um boneco, é um estelionato mundial, processado por partidos políticos brasileiros, pelo Congresso, pela Câmara de Deputados e pela Câmara do Senado. Todos os envolvidos serão levados à prisão. Estamos já com todas as autoridades em Brasília. O Exército, a Marinha Aeronáutica já tomou posição em Brasília e este descarado crime já foi conhecido e todos serão levados à prisão. O Distrito Federal de Brasília continua com a administração, por ser cláusula pétrea, não pode transferir para Belém a administração do Brasil, porque quem preside a administração do Brasil é um farsante, é uma espia. E já ficou divulgado que a CIA é o mentor intelectual do Cartel dos Soles. Foram eles que inventaram o Cartel dos Soles desde 1990, com o seu sócio Maduro e Chávez. Tudo já sabido. Então ficou estabelecido que Hugo Chávez, Maduro, Petro, também o México, a Colômbia, o Equador, a Bolívia, todos estão envolvidos com a administração da CIA, do Bush, do Clinton, do Obama e do Biden. Então já estamos colocando todo mundo na prisão, lá nos Estados Unidos. Lá está havendo confronto armado nas ruas. O que ficou estabelecido e acabou também o impasse da pretensão do Partido Democrata em não querer aprovar o orçamento dos Estados Unidos da América. Então já foi feito o pleito ontem, já se tem o resultado hoje. Não há como continuar com esse shutdown, impedir a administração pública americana das pessoas irem trabalhar e ganhar o seu salário. Então, já foi formatado tudo isso. E isto levou a um confronto armado nos Estados Unidos da América. Então, tem estados contra as tropas do Exército, Marinha Aeronáutica dos Estados Unidos da América. Estamos já à captura de governadores, também dirigentes do Partido Democrata, todos já identificados. E ali o Ali Khamenei aproveitou para jogar mísseis nos Estados Unidos da América. Foram todos abatidos. Então, o russo quis mostrar que ele tem capacidade, conjuntamente com o seu sócio, a China, e mostrando a sua arma bélica, que é o apagão de toda a tecnologia americana. Então, nenhuma embarcação, porta-aviões, nenhum bombardeio
bombardeiro da aeronáutica, nenhum submarino tiveram comunicação com radar. Isso durante 2 horas. Foi a declaração de guerra da China para os Estados Unidos. Então, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial atômica aqui no Brasil. Então, este engodo, este estelionato, este roubo processado por Luiz Inácio Lula da Silva e as emissoras de televisão CNN e TV Globo já estão com a captura determinada. E todos irão para a cadeia e se farão os processamentos necessários. Próxima pergunta. Pergunta número 2. Tema: eixos da conferência. Juiz Oscar Aníbal Chapman, quais são os principais temas da COP30 que mais nos interessam enquanto país, como emissões de gases, adaptação, financiamento climático? E por que isso é relevante para o Brasil? Lamentavelmente, todos estes estudos, que foram estudos processados, eles sofreram viés na sua declaração final. Todos eles foram colocados que o mundo vai acabar se não atenderem às necessidades da COP30. E isto é uma grande mentira. Então, isto acelerou o processo a que houvesse o fim da COP30. A COP30 acabou hoje. Ela não vai até o dia 20. Ela está totalmente... Todo mundo está querendo sair de Belém, todo mundo está com medo, porque os índios já cercaram Belém, estão querendo tudo que o Lula prometeu e não cumpriu, estão atrás das autoridades que lá se encontram para proceder ao sequestro, porque são todos do narcotráfico, das Farc, do ELN, estão todos lá. Então eles tomaram por assalto Belém e 9 estados do Brasil, no Nordeste. E de todo o seu componente que quis estabelecer esta administração. Todos eles serão levados à prisão e ao pelotão de fuzilamento, por alta traição. Estamos em guerra atômica nuclear. A China, ela quis intimidar com aviões de última geração, fazendo voos rasantes nas embarcações americanas, e as embarcações americanas ficaram só aguardando se eles iriam proceder com alguma agressão para poder tomar as diretrizes. Neste momento, a guerra ela é uma realidade. A guerra entre China, Rússia e o PT. Próxima. Juiz, antes da terceira pergunta, eu já pensei aqui no tema ou no título da live do juiz Oscar Aníbal Chapman. Eu quero que o juiz verifique se é certo ou não eu colocar esse tipo, essa verdade aqui do título. Eu acho que é verdade. Então o título vai ser o seguinte: vem o nome juiz Oscar Aníbal Chapman. O que é o juiz Oscar? Informações, o juiz está dando informações e denúncia contra a COP30,
que não corresponde com a verdade. Posso colocar? Bom, o senhor está dizendo que as informações de denúncias que não correspondem com a verdade? Não, não é a verdade do juiz Oscar, não, que não corresponde com o procedimento da COP30. O senhor pode colocar que Vai, a COP30 é um crime sendo processado neste momento. É um crime de estelionato. Entendeu? entendi, estou botando aquele L, entendi. Em que todos os participantes estão querendo seu dinheiro de volta. A verdade é o que o juiz está informando e denunciando. Né? Que é o que Eu o não juiz... estou denunciando, eu não estou denunciando. Sim. Eu simplesmente estou relatando o fato, ato e circunstância que leva estas pessoas que procederam dessa forma a responderem às oitivas em juízo. Entendi. Ou a revelia, porque se trata de terroristas. Ok, entendi. Juiz, vamos lá à terceira pergunta. Tema: transparência e participação democrática. Juiz Oscar Aníbal Chiappano, como se dá a participação da sociedade civil, dos estados, municípios e segmentos, como os povos indígenas, nessa conferência? E qual o papel do cidadão comum em acompanhar esses debates? Lamentavelmente, o povo está sendo orientado como massa de manobra. Eles estão sendo enganados e distraídos a um grande procedimento de tomada de um país. O país é Brasil e mais 17 países do narcotráfico, em que os sócios aportaram com capital e agora se arrependeram e querem sair alegando que eles são vítimas. Próxima pergunta. Pergunta número 4. Tema: justiça climática e soberania nacional. Juiz Oscar Aníbal Chiappano, no âmbito da justiça climática, como o Brasil pode conciliar sua soberania, seus recursos naturais, como a Amazônia, e os compromissos internacionais que a COP exige? A COP 30, né? Exige. Vamos lá. O Brasil, ele não está abaixo a tutela de uma narrativa de reivindicar soberania, já que o país é soberano. Desde do Pedro I, em que ele declarou independência ou morte, o Brasil vem muito bem, obrigado. Ele se encontra numa retórica que não é um argumento válido para determinar uma nova administração global. Nenhum país vai se unir a outro país para reivindicar uma soberania global. A soberania, ela é individual. Então, isso de todos se unirem para decretar soberania global numa nova administração e estabelecer regras
financeiras, guerras de terras, ou seja, demarcações de terras, isso não procede. E tudo isto imposto pela ONU. Então, todos estes elementos perderam essa tentativa. Todos vão ser recolhidos ao cárcere. Próxima. Pergunta número 5. Tema: valores cristãos e meio ambiente. Juiz Oscar Aníbal Chiapan, sob a ótica da fé cristã e da criação de Deus, como o Senhor avalia o nosso dever de cuidar da criação e, ao mesmo tempo, proteger a dignidade humana, liberdade e prosperidade das famílias brasileiras? Bom, a situação chegou num patamar tão caótico que se perdeu toda a certeza de que todas as manifestações laicas elas tinham bom procedimento e também costumes de relevância mundial, a não terem dúvidas. Então, os estudiosos, os que se passaram a vida inteira a documentar todos os procedimentos bíblicos do Primeiro, Segundo Testamento e também da manifestação de profetas até o dia de hoje, que é a religião muçulmana, viu que o mundo está perdido. Então, todos eles alegam que a única saída vai ser do mundo muçulmano, porque é bom para eles. Eles dizem, nós estamos muito satisfeitos com Alá. Alá. Eles estão muito satisfeitos. Eles vivem em harmonia. Eles vivem tranquilos. Não há drogadição, não há bebidas, não há absolutamente nada disso. E Dubai agora é um antro de perdição, onde tem bebidas e tem drogas, trazidas por estes que não são muçulmanos. Então, ficou estabelecido que o ideal vai ser o mundo estar na administração muçulmana. Nós também temos certeza de que vai ser uma ótima saída, porque não há respeito, não há controle de um procedimento de aceitar os diferentes posicionados em sua fé, porque eles procedem de forma terrorista. Então, todos, tanto os católicos, quanto os protestantes, quanto os muçulmanos de etnias jihadistas, todos estão em sentença de captura. Não vai haver uma guerra religiosa, não. Eles pretendem estabelecer isto porque querem colocar todo mundo responsável por tudo isto que está acontecendo. Mas quem foi que fez todo esse movimento tem nome e sobrenome e já está identificado. Então, nós vamos proceder.
Próxima pergunta. Juiz, aproveitando a oportunidade aí da palavra Alá, eu quero falar isso porque tem gente que não pode trazer assim, né, e não entender. Eu pergunto ao juiz Ascanio Chapano, Alá é o nosso Deus vivo, é isso? Dos muçulmanos? Sim. Alá é o Ser Supremo Todo-Poderoso, conhecido como Abá, Abá, Abá. Abá é o ser primogênito, o criador do céu, do universo, de tudo que existe e de tudo que vai existir. E ele determina que nós vivamos em harmonia. Então, veio um monte de gente que falou em nome dele e cometeu mentiras. Então, agora estão todos sendo processados perante este procedimento. Eles não estão querendo que seja divulgado que o comunismo tem que ser banido da face da Terra. É um crime hediondo. Em vários países, o comunismo não existirá nunca mais sobre a face da Terra. Então, eles estão fazendo o possível e o impossível para manter a população e levar ela a um viés religioso numa guerra de religião. E não é assim. Então, o Tratado de Abraão, justamente ele existe para pegar os responsáveis que estão cometendo crimes contra a humanidade, usando o nome do Todo-Poderoso. Então, nós vamos proceder. Então, não adianta o Macron se esconder, o alemão se esconder, o inglês se esconder, todo mundo querer se esconder das suas responsabilidades, porque todos foram identificados. São pessoas que roubam na merenda da escola, comida para as crianças, nos hospitais, remédios, ou seja, coisas que são fundamentais, que não podem ser, e temos os nomes, onde eles estão, quem são. Então, eles estão apavorados agora e não sabem o que fazer, mas eles já foram alcançados. Então, não há retórica, não há conversa, não há nenhum tipo de querer trazer novas posições, não há. Vocês já foram alcançados e criaram uma guerra atômica nuclear. Então, agora vocês vão colher o que plantaram. E é justamente a prisão de vocês. Neste momento, hoje, dia 11 de novembro de 2025. Próxima. Estou satisfeito com a resposta, juiz Ascanio Chapano. Vamos lá. Mensagem número 6. Tema: contribuições nacionais determinadas pela NDC, letra maiúscula e S minúscula. Repetir. NDCS. Juiz Ascanio Chapano, a respeito das iniciais NDCS minúsculo, metas nacionais de clima, como o Brasil está posicionado até agora e quais os desafios e oportunidades para cumprir ou revisar essas metas? Tudo foi manipulado, tudo foi criado para criar uma observação de cautela, de necessidade de proteção do meio ambiente, do clima, criando
um alerta cada vez mais letal. E isto tudo está comprovado que não procede. Então fica a opinião pública, através da divulgação das emissoras compradas para criar esta mentira, e ir contra as pessoas que têm a verdade, que são cientistas. Então, o cientista que ele fala a verdade, ele morre. E isto tudo divulgado pelas emissoras de televisão. Tudo visto. Próxima pergunta. Juiz, eu colocando no título, porque o juiz eu colocando assim, informações da verdade sobre, né, a COP30, e é mais ou menos assim, está corretamente? Sim. Tá bom. Vamos lá agora. Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. Todos os dados do Brasil são todos fraude. É tudo fraudado pelo ministro da Fazenda Haddad, pela Tabet, tudo está fraudado pelo senador, presidente da Câmara do Senado, Alcolumbre, e pelo presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota. Todos os relatórios são fraude. Tudo é fraude. Não existe absolutamente nenhuma tabulação correspondente. Isto tudo já analisado pelos computadores de IA de 60 agências de inteligência. Isto foi para um grande roubo monumental do planeta, a querer se estabelecer com somas em dinheiro para financiar a administração, e eles chegaram a um ponto em que começaram a brigar entre eles, porque cada um quis ser o dealer, o chefe, a determinar o que vai acontecer com a administração do planeta. Foram todos alcançados. Então, claro, o senhor Mohammed bin Salman deseja o que ele sempre recebeu, o amor do pai, da família, porque eles são uma grande família. Eles se casam entre eles, são todos primos. Então eles disseram, eu desejo para o mundo o que eu tenho, equilíbrio, tranquilidade, amor, prosperidade. E o mundo se meteu com eles de graça, alegando que eles não procedem com a fé católica, ou seja, que eles não procedem com a fé do patriarca Abraão. Imagina o sujeito que segue a religião, segue os ensinamentos de Abraão, dizer que eles não aceitam Abraão. Entendeu? Entendi. Então, o líder da comunidade árabe falou, o que está acontecendo? Então, agora nós vamos atrás dos descendentes que não querem a fé abrâmica de Abraão na terra. Então, nós vamos atrás do Ayatollah Khamenei, vai ser tudo destruído, não vai ficar pedra sobre pedra, e vamos proceder também com a Europa, com os líderes, que todos eles se venderam. Todos eles. E todos eles sabem que foram descobertos. Então, agora é o momento da captura. Não tem para onde fugir, acabou.
Meus amigos e amigas patriotas,